Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular os sofismas. Nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Tá lá no capítulo 10 de 2 Coríntios, a partir do versículo 4. Mas antes, gostaria de convidar você a ficar comigo até o final desse vídeo. Você é muito bem-vindo aqui no canal do Culto Racional, que tem o objetivo de sempre trazer mensagens que vão edificar a sua vida espiritual, vão te fortalecer e te dar um norte aí nos momentos de dificuldade e lutas, tá bom? Vamos ao texto então. Então tá lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Vamos falar sobre isso. Bom, a vida aqui, no mundo em que vivemos, especialmente na sociedade de hoje, nessa geração tão conturbada, tão militante, as pessoas se destruindo, se degladiando o tempo todo, uma polaridade imensa. A gente vê aqui que tem sido muito difícil para as pessoas. Bom, nós não podemos deixar de analisar as coisas de uma maneira espiritual, já que nós temos o conhecimento delas, tá certo? Bom, o texto diz assim, 2 Coríntios, está aí na descrição do vídeo, tá? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então, o mesmo apóstolo que está dizendo isso, em outro livro, em outra epístola, outra carta aos Efésios, diz lá que a nossa luta não é contra sangue e carne, né? Mas contra os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal que agem nas regiões celestiais. Então essas forças existem. E as pessoas estão ficando cansadas, sobrecarregadas, porque elas não têm mais forças para lutar e muitas delas não sabem o que fazer. É como diz aí o título, né? O que fazer quando não se sabe o que fazer? O que você faz quando você não sabe o que fazer? E agora? Que atitude que eu tomo? Estou nessa situação, já fiz de tudo. Pois é, você tem que saber que essas lutas, esses enfrentamentos que nós temos na nossa vida, esses confrontos que nós temos na nossa vida, eles não serão vencidos na força do seu braço. Por isso que fala lá que as armas da nossa milícia não são carnais. Nós não temos recursos, os nossos recursos se esgotam, né? Então a pessoa fica sem saber o que fazer. Mães que não sabem o que fazer, esposas, maridos, pais de família, cidadãos que não sabem o que fazer. Bom, as armas da nossa milícia não são carnais, mas está escrito, e sim poderosas em Deus. Aí, quando a gente vem e traz a figura Deus, eu não quero passar, mas as pessoas tendem a compreender uma maneira religiosa. Esse é um problema que a gente enfrenta. Porque quando fala aqui, ó, e sim poderosas em Deus, aí a pessoa já entra a parte religiosa, e a pessoa fala assim, não, mas aí já vem com essa história de Deus, de fé, eu já usei, já tentei, já frequentei, já fiz de tudo, não adianta. Exatamente a visão que as pessoas têm, o conceito que elas têm. Por causa da forma que elas aprenderam sobre Deus, que Deus é só aquele garçom que está com a bandeja, sabe? Para servir e fazer tudo pelas pessoas e resolver o problema das pessoas, as pessoas são imediatistas, egocêntricas, gostam das coisas na hora delas e no tempo delas. E quando não acontece, porque não é assim que a banda toca, não é assim que Deus trabalha. E as pessoas então acham que Deus não funciona. Então nós temos esse tipo de gente e nós temos aquele outro tipo de pessoa, que é aquela que não crê de jeito nenhum. Ai, não vem com essa conversa não, negócio de fé não, que meu negócio é com o universo. Esse negócio de Deus aí, sabe? Então, é complicado. Porque o centro, o escopo de toda a humanidade é Deus. Então ele está tentando proporcionar para as pessoas uma fé, um poder, uma autoridade, uma autonomia que vem dele. E que somente as pessoas que têm fé nele, que vivem com ele, têm vida com ele, é que vão se beneficiar disso. Enquanto você achar que vida com Deus é você ter coisas,
conquistas aqui nessa terra, você é o mais infeliz desses homens. É o mais infeliz, como diz o texto sagrado. Se a gente acha que a vida com Deus é só aqui, é o mais infeliz. Então, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aquilo que o seu braço, que o seu entendimento, que a sua cultura, que as suas palavras, que a sua educação terrena não consegue penetrar, fazer, então são as armas espirituais que Deus nos dá, como diz lá o texto, poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Para destruir fortalezas. Então, se tem algo sendo construído para embarreirar a sua vida, você não vai destruir isso porque você diz aleluia. Você não vai destruir isso porque você decorou textos, porque você canta hino, porque você frequenta lugares. Não. E porque você está intitulado, você tem um título, um cargo aí onde você frequenta. Não. É muito mais profundo que isso. Mas essas armas, que não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, tem algo aqui que é muito mais profundo e muito mais, para mim, é relevante, que fala, anulando nós sofismas, uma das armas principais do reino, do inferno e desse mundo, que Jesus disse que o mundo jaz no maligno, está no maligno, entende? O mundo está imergido, sabe, no maligno, está imerso no maligno, na escuridão, o mundo está assim. Então, ele promove sofismas. O que são sofismas? Sofismas são pensamentos que induzem as pessoas ao erro. Quantos pensamentos que você tem que te induz ao erro? Aí nós temos as informações que na verdade são desinformações, que cada um dá uma informação com viés daquilo que é a tendência que ele está puxando, que aí vira fake news, né? As fake news são as notícias falsas, né? As pessoas conseguem construir uma notícia para destruir alguém e para beneficiar a si próprio ou aquele grupo. E as pessoas estão assim, elas começaram a ter habilidades para isso. De todas as partes, tá? Não estou puxando nem para um nem para outro, não. Isso é de todas as partes. Dentro das igrejas, as supostas igrejas, pseudo-igrejas, né? Na verdade, igrejas são orgânicas, né? Mas as instituições religiosas, e aí são os sofismas, os pensamentos que induzem as pessoas ao erro. Elas acham que estão acertando, mas estão mergulhando no erro. E aí, como é que a gente combate isso? E aí, como é que a gente faz? Então, o apelo aqui é para que você busque as armas que são espirituais. E como é que você faz isso? Você pode enxergá-las? Não, você não vai enxergá-las. Quem é que vai entregar para você? É um líder que vai botar a mão na tua cabeça, derramar um óleo e falar, agora você tem arma, agora você tem armadura, agora você tem as armas que... Não, não é assim. Isso é construído numa busca, numa entrega, numa diligência, numa dedicação que você tem com Deus. Quando você mergulha, quando você busca nas entrelinhas, quando Deus enxerga você buscando Ele por si só. Você não é aquela pessoa que só busca coletivamente. Ai, sinto falta de estar com aquele pessoal, porque não sei o quê, porque assim eu me sinto bem. Não. Aí você se sente confortável porque aí leem para você, oram por você. Não, você tem que você ler, você buscar, você se mergulhar, você falar com Deus. É disso que se trata. É sobre isso. A sua vida com Deus. Aí você vai a cada dia desenvolvendo isso. Essas armas são entregues para você. A sabedoria que vem dele. O discernimento vem dele. E você deixa de ser uma pessoa rasa. De uma pessoa dependente. Emocionalmente e espiritualmente. Você tem uma autonomia porque você sabe o caminho. E aí você vai experimentar que outras pessoas Deus vai colocar na sua frente para que você possa orientá-las também. E é assim que funciona, compreende? Então, anulando nós sofismas. O poder de Deus anula os enganos e auto-enganos das pessoas. Essa é a importância de você estar buscando a Ele.
tá certo? Esse é o canal Culto Racional. Nós sempre trazemos aqui uma mensagem para poder abrir a visão espiritual das coisas, porque vivemos num mundo terreno, claro, vivemos num mundo muito materialista e nós nos envolvemos porque trabalhamos, porque nós lidamos com pessoas que estão aqui e até um sistema que rege esse mundo e esse país que é o nosso Brasil. Portanto, precisamos sim de algo muito superior, que é Deus, que são os ensinamentos dele, para que nós possamos ter uma visão muito mais ampla e aprofundada das coisas que acontecem com a humanidade. Tá bom? Compartilhe esse vídeo se ele te ajudou, que você possa se inscrever no canal, deixa seu like se você achar que deve. Tá bom? Um forte abraço a todos e amanhã a gente volta com mais um vídeo aqui pelo canal do Culto Racional.